Paulo de Tarso sem dúvidas foi o maior pregador sobre Jesus Cristo. Quando analisamos sua mensagem, percebemos que tinha algo que ele mencionava todas as vezes. Quando Paulo enviava uma carta, ainda na sua saudação inicial ele trazia algo que jamais pode ser esquecido, e vamos falar no estudo de hoje. Para começar a entender sobre o assunto, nosso estudo está baseado em Colossenses 1:3 e 5. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. O escritor dessa epístola é Paulo, destinada aos santos que habitavam em Colossenses. O propósito principal de Paulo ao escrever essa epístola é mostrar a singularidade da fé cristã e seu inevitável conflito com todos os outros sistemas religiosos e filosofias humanas. A singularidade prende-se à pessoa de Cristo. Ele, Paulo, refutou todos aqueles que desejavam acrescentar outra exigência à salvação, senão Cristo. Ele cumpre seu objetivo, declarando que a plenitude divina habita em Jesus Cristo, Colossenses 1:19. Que todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão nele e são por ele, Colossenses 2:3. Que a perfeição se dá somente em união com ele, Colossenses 2:10. Os textos que lemos, Colossenses 1:3 e 5, se trata apenas da introdução dessa epístola, saudações iniciais. Contudo, apesar de estar nas saudações iniciais, são coisas que devemos nos atentar pois se trata de uma qualidade do povo de Colossos, mas, não só de Colossos, era uma qualidade também da igreja primitiva, 1 Tessalonicenses 1:3. Paulo escuta a respeito disso de tanto que chamava a atenção. Colossenses 1:4. Colossenses 1:4 e 5, temos aqui o que chamamos de trilogia paulina das graças cristãs. Fé, amor, caridade e esperança. São elementos interligados e sincronizados de um todo. É frequente Paulo unir essas três graças. Aqui, elas estão na ordem da importância lógica. A fé em Cristo Jesus é o começo do amor para com Ele e para com todos os santos. A fé e o amor brotam da esperança. O que realmente chama atenção ao estudar esses versículos é que cada uma dessa trilogia paulina das graças cristãs tem a sua própria esfera de atividade. É exatamente sobre isso que quero entrar mais a fundo nessa mensagem. A fé opera na atmosfera do divino. Não é possível relacionar fé sem pensar no divino. Isto é, aquilo que é proveniente de Deus. Gosto de dizer que o maior e melhor significado de fé se encontra nas próprias Sagradas Escrituras. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Quando falamos de fé, estamos até mencionando um assunto comum de nossos dias. É frequente se escutar: eu tenho fé que Jesus pode curar. Mas cadê a cura? Eu tenho fé que Jesus pode abrir uma porta de emprego. Mas cadê a porta aberta? Eu tenho fé que Jesus pode salvar. Mas cadê a salvação? Contudo, diante de tanto se falar sobre fé e os poucos resultados que muitas das vezes vemos, a pergunta que fica é: será que realmente tenho uma vida de fé? Ora, vejamos. Se eu quero algo, preciso me dispor a pagar o preço pelo algo que quero e se preciso ou pretendo chegar a algum lugar, tenho que tomar o caminho, preciso iniciar a viagem. Para se chegar a algum lugar, caminhando na estrada da fé, não posso deixar a incerteza andar ao meu lado. Tiago, irmão de Jesus, quando escreve sua epístola diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando. Tiago 1:5 e 6. Parece contraditório ou até óbvio demais, ela diz para pedir com fé, mas sem duvidar. A verdade é que a fé é um princípio ativo, que precisa operar acima da dúvida. A ausência das manifestações de fé muitas das vezes é por causa da presença da dúvida. A verdade é que Deus nunca mentiu para ninguém, nunca falhou com ninguém, nunca deveu para ninguém e se realmente Ele te prometeu algo e com fé você aguarda isso vai acontecer. Existe um tempo entre estabelecer uma promessa e cumprir uma promessa. Gênesis 15, Deus promete uma geração a Abraão. Ele com 75 anos e Sara com aproximadamente 70 anos. 6 capítulos depois, Gênesis 21,
nos diz que Abraão com 100 anos, nasce seu filho Isaque. 25 anos esperando a promessa. José, entre ser vendido ao Egito e se apresentar diante de Faraó, esperou 13 anos. Moisés, com 40 anos de idade, foi quando lhe acendeu no coração conhecer os seus irmãos, os filhos de Israel, devido a um assassinato que cometeu. Teve que fugir para o deserto de Midian, lá constitui família e passou a apacentar rebanhos. Com 80 anos foi chamado por Deus, para conduzir o povo hebreu para fora do Egito. E depois de 40 anos vagando pelo deserto, finalmente chegou à terra prometida. 120 anos esperando a liberdade, e a verdadeira liberdade que conquistou foi estar ao lado de Deus. Deuteronômio 34.7. A fé não opera na dúvida. A fé não opera na dúvida. Nosso Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. A fé tem como atividade a atmosfera do divino. A fé é ter certeza mesmo sem ver, sentir ou tocar. Porque a fé não depende do que se vê para se estabelecer. Fé não é algo que devemos prestar satisfação com quem não está na mesma posição que você ocupa. Alguém pode até dizer: mas por que orar tanto, quando devia estar indo atrás do filho que está perdido em drogas, amizades e coisas desse mundo? Por que preparar o enxoval da criança se o médico falou que do hospital o bebê não sai vivo? Por que preparar as malas para ser missionário, se ainda não chegou ninguém disposto a sustentar a família dele no campo? Fé não se presta satisfação, fé se vive. Não estou vendo com os olhos carnais, mas os espirituais estão abertos vendo a vontade de Deus. Não estou tocando, mas sei que vou tocar. Não sei como vou chegar lá, mas sei que vou chegar lá. O que não podemos colocar em hipótese nenhuma é a ausência de fé em nossas vidas. Hebreus 10:37. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não importa quanto tempo você é crente. Não importa quanto tempo do dia você passa orando ou lendo a Bíblia. Não importa aquilo que você já conquistou em sua vida. Sem a fé é impossível agradar a Deus, por isso que é melhor ser um crente fazendo aquilo que só a fé de um doido pode fazer do que ser alguém que não tem fé. Viver da fé é ter tudo ou não ter nada. Mas, não se estabelecer em nada aqui senão naquele que tudo dá. Quer saber de uma coisa? A fé não depende do milagre, é o milagre que depende da fé. Não é porque o milagre acontece que eu vou ter fé, mas é necessário ter fé para que o verdadeiro milagre aconteça.